Vamos lá, gente, para mais uma correção. Página 26, questão 28. Diz aí: segundo o matemático Leopold Kronek, Deus fez os números inteiros e o resto é trabalho do homem. Os conjuntos numéricos são, como afirma o matemático, uma das grandes invenções humanas. Assim, em relação aos elementos desse conjunto, é correto afirmar que o produto de dois números irracionais é sempre um número irracional. Não. A gente tem a multiplicação de, por exemplo, raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar um número inteiro, 3. Então, são dois números irracionais sendo multiplicados e dando um número racional. Então, não é. A soma de dois números irracionais é sempre um número irracional? Também não. Certo? A gente tem outras possibilidades aí de a soma de dois números irracional dar um outro número racional. Letra C. Ele diz: entre dois números reais, 3 e 4, existe apenas um número irracional. Não. Existem infinitos números irracionais entre 3 e 4. Letra D. Entre dois números racionais distintos, existe pelo menos um número racional. Isso é verdadeiro. Essa é a verdadeira. Entre dois números racionais distintos, ou seja, entre dois números racionais, existe pelo menos um que é racional, ou seja, de 1 para cima vai ser sempre o número racional. Então a resposta correta é a letra D. Vamos lá, página 26, questão 29. Escreva a fração geratriz correspondente a cada um dos números racionais. Então ele deu os números racionais aqui, ele quer a fração geratriz. Lembrando, essa fração geratriz é só quando é dízima periódica. Então aqui quais são as dízimas? A A, a C, a D, a E e a F. A letra B não é uma dízima, por quê? Porque não tem a reticência. Beleza? Então ela não pode ser montada a sua fração igual às outras. Então vamos lá ver como é que a gente vai fazer para responder essa questão. Vamos para a nossa correção. Ele pede para a gente determinar a fração geratriz correspondente a cada uma dessas dízimas. Beleza? Então vamos lá. Primeiro é uma dízima porque tem a reticência. Aqui é uma dízima porque tem a barrinha em cima, indicando que vai haver a repetição. É periódica porque o número aqui se repete. Então, o período, que é o número que se repete aqui, é o 7. Então, como isso é uma dízima periódica, a gente pode usar o procedimento que nós vamos verificar agora. O que a gente faz? Toda dízima periódica, a sua fração geratriz, em seu denominador vai ter o número 9. Quem determina o número 9, a quantidade de 9 que vai ter no meu denominador é o meu período. Ou seja, se eu tiver um número se repetindo, eu terei um 9, dois números, 2 9 e assim sucessivamente. Então, como eu só tenho um número se repetindo, eu terei apenas um 9. Beleza? No numerador fica como o número que não se repete, ou seja, que não faz parte do período, é quem? 0. E o período eu formo um único número, 0,7. Vou subtrair do número que não pertence ao período, que vai ser igual a 0. Fazendo essa subtração, fico com 7 sobre 9. Essa é a fração que dá origem a essa dízima periódica. Beleza? Então, seguindo aqui, vamos para essa de baixo. Repare que nessa de baixo, na letra B, não tem reticência. Não tem reticência, não tem a barrinha em cima, então significa que isso não é uma dízima periódica. Então, se não é uma dízima periódica, não vai existir uma fração geratriz. A gente vai transformar isso em uma fração. Como aqui a gente esquece a vírgula e coloca o número sem a vírgula, ou seja, fica 41.625. Embaixo fica a potência de 10. Ou seja, a gente vai colocar 1. A quantidade de zeros que vai estar aqui é a quantidade de casas decimais que tinha na vírgula. Então, 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, 1, 2, 3, 4. O que é que eu vou fazer? Simplificar isso aqui. Simplificando, eu vou ficar com 333 dividido por 80. Letra C. Letra C, o meu período aqui é
90. Então vamos lá. No meu denominador eu terei 29. Por quê? Porque eu tenho dois números se repetindo. Aqui acontece uma coisa. Existe um número aqui, ó, que está após a vírgula e que ele não pertence ao período. Ou seja, ele não está se repetindo. Para cada número desse, eu acrescento um zero no meu denominador. Então o que é que acontece? Como eu só tenho um número aqui que ele não está se repetindo e que ele está após a vírgula, eu vou acrescentar um zero no denominador. Em cima fica o mesmo procedimento. Quem é que não se repete? O 9 e o 5. Quem é o período? 90. Formei o número 9.590. E vou subtrair do número que não se repete, ou seja, 9 e 5. Então aqui vai ficar 990 embaixo. Em cima eu vou ficar com 9.590 menos 95. Isso vai dar igual 9.495. O máximo que a gente pode fazer aqui é simplificar, mas pode deixar nesse formato aí, não tem problema algum. Embaixo eu tenho aqui o período, que é 21, e existe dois números aqui que não pertencem ao período e que está após a vírgula. Para cada número desse eu vou acrescentar o zero. Então, como eu tenho dois números se repetindo, 29, para cada número desse que está após a casa decimal, após a vírgula e que não faz parte do período, ou seja, ele não se repete, eu acrescento um zero. Em cima vai ficar como que não se repete, 0,46, e o período, formei o número 4.621. E vou subtrair dos números que não estão se repetindo, 0, 4, 6. Então aí eu vou ficar com 4.621 menos 46. Que eu vou ficar com 4.575 dividido por 9.000 ou 99, não, 9.900. Embaixo, meu período agora é 594. Significa que aqui eu terei 3 noves. Existem dois números após a vírgula que não se repete. Para cada número desse eu acrescento zero, então ficarei com 2 zeros, ficando com 99.900. Em cima, o mesmo procedimento que não se repete, 1, 1 e 9. E quem se repete, 5, 9 e 4. Então, formei o número 119.594 e vou subtrair do número que não está se repetindo, 1, 1 e 9. Então, fazendo essa conta, 119.594 menos 119, eu vou ficar com 11 de 119.475 dividido por 99.900. Beleza? O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos para a próxima. Aqui, o que é que acontece? O meu período é 90. Dois números se repetindo. Beleza? Então aqui, para cada número desse eu acrescento 9, 2, 9. Para cada número desse que está após a vírgula e que não se repete, eu acrescento um zero. Como só tem um, acrescentar um zero. Em cima fica como que não se repete, 0,8, e o período e formei o número, 890. E vou subtrair que não se repete, 0,8. Então eu vou ficar aí com 890 menos 8. Vou ficar com 882 dividido por 990. Beleza? Então essa foi a questão 29 da página 26. Página 26, questão 31. Ele diz aí: deseja-se comprar lente para óculos. As lentes devem ter espessuras mais próximas possíveis da medida de 3 milímetros. No estoque de uma loja, há lentes de espessura de 3,10, 3,021, 2,96, 2,099, 3,7.
se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida terá em milímetros de. Então, o que é que ele quer saber? Dentre essas medidas que foi dada, qual a que se aproxima mais da medida necessária, que é de 3 milímetros. Então, para a gente fazer essa medição dessa distância, de qual dessas medidas aqui tem a espessura mais próxima aos 3 milímetros, vamos fazer uma conta de subtrair. Beleza? Então, vamos lá para a nossa resposta. Então, ele diz aí que ele quer as medidas mais próximas a 3 milímetros possível. Quando a gente olha essas medidas todas, então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a subtração, vai fazer a medição de qual o valor mais próximo está desses 3 milímetros. Então, as medidas dadas foram 3,10, 3,21, 2,96, 2,099 e 3,07. A princípio, a olho nu, fica parecendo que a mais próxima vai ser essa alternativa daqui, ó, 2,099. Mas, na verdade, isso é uma pegadinha matematicamente falando. Beleza? Porque quando a gente for fazer essas subtrações, a gente vai ver que essa daqui não vai ser a mais próxima, e sim a mais distante. Beleza? Vamos lá ver. Então, subtraindo 3,10 menos 3, eu vou ficar com 0,1. Subindo ainda 3,021 menos 3, eu vou ficar com 0,021. Fazendo a subtração de 3 menos 2,96, vou ficar com 0,04. Só que na hora que eu for fazer essa subtração aqui, ó, tudo fica parecendo que vai dar um valor bem baixo. Mas não, essa subtração dá 0,901. E essa última fica 3,07 menos 3, fica 0,07. Então, a distância mais próxima vai ser a alternativa 3,021, a alternativa C. Beleza? Vamos lá para mais uma correção. Página 26, questão 33. Beleza? Então aqui ele pede para a gente colocar os símbolos aqui, ó, de está contido ou contém. Beleza? Então vamos lá verificar. Então eu tenho aqui o conjunto Z e o Z+. Lembrando, esse Z+ significa que só vai ser os números positivos. Então aqui está todo mundo, os inteiros negativos e positivos. E aqui só os positivos. Então qual é o símbolo que eu vou colocar aqui? Está contido ou contém? Então aqui eu vou dizer que o Z contém o Z+. Beleza? Então vai ser esse símbolo aqui do contém. Letra B. Eu tenho que os naturais está contido dentro dos racionais. Então, esse símbolo aqui de está contido. Letra C. Z+ e N+. Não, Z asterisco, desculpa. E N asterisco. O Z significa que é os inteiros negativos positivos. O asterisco significa que eu vou tirar o zero. Os números naturais é só os números inteiros e positivos. Então, o que é que acontece? Esse Z asterisco contém o N asterisco. Letra D. Se aqui contém, aqui vai estar contido, né? Os números, o N está contido dentro do Z. E o último, o que mais contém, ó, contém esse símbolo que está aqui, os números naturais. Naturais com os asteriscos, né? Excluindo o zero. Pois é, então essa é mais uma correção das nossas atividades. Até uma próxima aula.